A viagem pelo hiperespaço é uma das tecnologias mais importantes que existem em Star Wars. A galáxia de Star Wars é imensa e para viajar de um planeta a outro, de um sistema solar a outro, o método de viagem superacelerado é incrivelmente importante. Planetas que não desenvolvem a viagem pelo hiperespaço ficam isolados tecnologicamente, restritos, e essa é uma das razões que a viagem pelo hiperespaço é tão importante assim. Mas, se a viagem pelo hiperespaço é tão importante, quem foi a pessoa que fez essa descoberta? Quem que revolucionou a galáxia de Star Wars? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. O fato da situação é que a descoberta da viagem pelo hiperespaço não foi uma descoberta de apenas uma espécie. A primeira espécie que desenvolveu a viagem do hiperespaço, ela desenvolveu ela de uma forma diferente que a gente conhece hoje. A primeira espécie que criou os hiperdrives foram os Hakata. Eles conseguiam utilizá-los da forma tradicional que a gente conhece. Eles viajavam de um planeta a outro, de um sistema solar a outro, só que tinha alguns pequenos poréns, começando pela fonte de energia dos hiperdrives deles. Eles não usavam a energia normal que a gente conhece dos hiperdrives modernos. O combustível principal que o hiperdrive moderno utiliza é o coaxium. Agora, o hiperdrive dos Hakata utiliza o próprio lado sombrio como a fonte de energia. É sinistro. Toda a civilização dos Hakata, em geral, utilizava o lado sombrio em si como uma fonte de energia. As suas armas, em geral, utilizavam o lado sombrio, seus blasters, os seus sabres de luz, que eram conhecidos na época como sabres de força, e até mesmo as suas naves e seus hiperdrives utilizavam como combustível o próprio lado sombrio. A grande desvantagem disso é que a mesma fonte de energia que permitiu eles construírem uma civilização inteira, avançar tão adiante a sua tecnologia, foi ao mesmo tempo a sua grande fraqueza. Sem fontes poderosas do lado sombrio, sem torturar pessoas que têm acesso à força, eles simplesmente ficavam sem energia de combustível. É exatamente por isso que, uma vez que eles foram infectados com uma praga, a sua civilização absolutamente desapareceu do mapa da galáxia. Sem uma energia de algum combustível de fácil acesso, a sua civilização sumiu do mapa de Star Wars e eles se transformaram em uma civilização de terceiro mundo. A ameaça que era os Hakata anteriormente foi completamente eliminada. Curiosamente, durante o seu auge, durante as suas conquistas de planetas aí através da galáxia, várias civilizações descobriram a mágica que é a viagem pelo hiperespaço. É mágico, em uma fração de tempo, você consegue ir de um planeta para o outro, de um sistema solar para o outro, ou em casos mais extremos, até mesmo para uma outra galáxia. Essa curiosidade que foi instigada em várias novas civilizações foi exatamente o combustível que deu a ambição, o desejo de criar um hiperdrive moderno com a fonte de energia, um combustível que é de fácil acesso. E foi assim que, juntando a brilhante engenharia dos Duros e dos Corellianos, que foi desenvolvido o primeiro hiperdrive moderno que a gente conhece. A grande diferença aqui em comparação com o hiperdrive dos Hakata é que, anteriormente, onde era necessário torturar pessoas para obter o lado sombrio delas, com o hiperdrive moderno, você precisava apenas de um combustível chamado o coaxium, e como consequência, esse combustível se transformou em algo muito caro e muito raro. Essa versão que eu contei pra vocês, gente, é a forma que ele foi construído dentro dos Legends. Agora, no canon, ele foi construído um pouquinho diferente. No canon, o hiperdrive moderno ele teve influência de uma outra coisinha, uma criatura viva chamada os Purrgil. Os Purrgil são uma espécie de baleia que comem um gás e então eles transformam esse gás em combustível e seus corpos foram feitos para isso. Eles conseguem biologicamente viajar pelo hiperespaço utilizando seu corpo como um hiperdrive. Dentro do canon, os Purrgil eles serviram como uma gigantesca inspiração para os Duros e Corellianos desenvolverem os primeiros hiperdrives. Isso para mim não é necessariamente algo negativo, eu não vejo por que os dois, o canon e os Legends aqui, não podem se complementar. Na minha cabeça eles complementam muito bem. Eu imagino que o hiperdrive é simplesmente difícil demais para ser construído, por isso que os Hakata utilizavam como fonte de energia o próprio lado sombrio. E então, os Corellianos e os Duros, tentando desenvolver um novo tipo de hiperdrive, simplesmente foram lá e analisaram os Purrgil, fizeram algumas adaptações, uma engenharia reversa ali no meio, e então finalmente chegaram ao hiperdrive moderno que a gente conhece. Eu imagino que algo mais ou menos assim desse tipo aí pode ter acontecido. Mas deixa aí nos comentários, gente. Qual versão que você prefere mais? Legends ou Canon? Ou você acha que os dois se complementam muito bem, como eu falei? E se você gostou do vídeo, seja veloz, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.